Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 32 de Ezequiel, 1º de setembro, segunda-feira. Animados para este mês? Animem-se, primavera está chegando, amém? Vamos começar orando e aí a gente já parte para a nossa leitura. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana poder iniciar tendo contato com a sua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, abençoa o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, para que possamos ver aquilo que o Senhor tem reservado, Deus, para os teus filhinhos. Te agradeço por mais um mês que está se iniciando também, desde já consagramos cada dia deste mês a Ti, Deus. Os bons e os ruins, sabemos que todos são o Senhor quem faz e o Senhor nos sustenta. O Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. O Senhor também diz que o Senhor não nos deixaria, que todos os dias nos acompanharia, seria conosco as tuas mãos. Então, Deus, através dessa palavra, dessa força, dessa presença, Deus, nós tomamos coragem, nos levantamos e prosseguiremos, Paizinho. Em nome de Jesus, iremos mais alto, mais longe com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, seja conosco as tuas mãos, as tuas bênçãos para este mês. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial sobre a minha vida neste mês, em nome de Jesus. E coloco diante de ti a leitura deste capítulo, tudo que eu falar, pensar, em nome de Jesus, seja conduzido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma bênção especial para mim, porque meu aniversário tá chegando, tá? Preparem os parabéns. Bora, gente. Então, capítulo 32 de Ezequiel vai dizer o seguinte: no ano 12º do nosso cativeiro, no dia 1º do 12º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, cante um cântico fúnebre a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isto: você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Com as suas patas você turva a água e suja os rios. Quando muitos povos se ajuntarem, eu, Senhor Deus, o pagarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco, eu o jogarei na terra e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que comam a sua carne. Cobrirei montanhas e vales com o seu cadáver podre. Ensoparei a terra com o seu sangue, e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas, esconderei o sol atrás das nuvens, e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou o Senhor Deus quem está falando. Você será destruído e eu espalharei essa notícia em países de que você nunca ouviu falar. Aí muitas nações vão ficar em confusão e espantadas com o que eu vou fazer com você. Quando eu agitar a minha espada, os seus reis ficarão apavorados. No dia em que você cair, todos eles tremerão de medo de perder a vida. O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito: você enfrentará a espada do rei da Babilônia. Deixarei que os soldados de nações cruéis peguem a espada e matem milhares de egípcios. Eles arrasarão tudo que você tem orgulho e matarão seu povo. Destruirei o seu gado em todos os bebedouros e não haverá mais gente nem gado para sujar a água. Deixarei que as suas águas assentem e fiquem claras e farei com que os seus rios corram calmamente. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando eu fizer o Egito virar um deserto abandonado e destruir todos os que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Este é o cântico fúnebre que as mulheres das outras nações vão cantar
para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, Senhor Deus, falei. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito. Faça com que eles desçam ao mundo dos mortos junto com as outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer e se deitar nas sepulturas dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha, desceram até aqui e aqui estão deitados. A Assíria está ali, e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado, todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens como heróis, como os heróis dos tempos antigos que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra porque estão vivos, dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate? Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate? O país de Edom está ali com os seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra, junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate, diz o Senhor Deus. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados, junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, Senhor Deus, falei. Nossa, Deus, que palavra bacana para o dia 1º de setembro. Brincadeiras à parte, é uma palavra bacana. Por quê? Porque se trata dos inimigos de Israel. Se trata ali de todos aqueles que se elevaram, né? Que se achavam Deus. A gente vive em capítulos anteriores falando sobre isso. E eles achavam que para eles não tinha, né, nenhum tipo de punição, que eles iam passar a vida ou seriam eternos sem que a destruição, enfim, aquilo que
o Senhor havia determinado contra eles se cumprissem de fato. E aqui nesse capítulo a gente vê ali se cumprindo, né? Para cada um, o Egito, que é o mais ali, né? Detestado. E mais uma vez eu quero trazer como, sabe, mais do que uma nação, um rei, uma pessoa, um povo, era uma potestade que tomava de conta, né? É um domínio espiritual. Tanto que aqui nesse início Deus vai ser bem cruel, né? Que vai dizer assim, quando muitos povos se juntarem, eu, Senhor Deus, o pegarei na minha rede, deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco, jogarei terra, trarei todos os pássaros e animais do mundo para que comam a sua carne. Cobrirei montanhas e vales com o seu cadáver podre. Ensoparei a terra com o seu sangue, e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas. Esconderei o sol atrás das nuvens e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Então é isso. Então a gente entende ali que mais do que algo físico é algo espiritual, é algo da mesma forma que aquele povo e aquela nação estava dominada ali por algo espiritual, né? Por uma potestade mesmo. Então é por isso tão importante que a gente sempre esteja orando pelo Brasil, cobrindo o Brasil com o sangue de Jesus, orando para que o Senhor sente no trono de governo dessa nação, porque não queremos nenhum outro principado, potestade, sabe, governando, dominando o nosso país, a nossa nação, a nossa terra. E toda obra, né, contrária, toda obra de feitiçaria, macumbaria, tudo aquilo que está sendo preparado, né, contra o Brasil essa semana, inclusive, em nome de Jesus, que caia, que quebre, que seja despedaçado os planos do inimigo, e que, né, na semana aí da independência do Brasil nós tenhamos um país, uma nação cujo nós podemos chamar de Deus como Senhor, cujo nós podemos nos apegar a Deus, nos depender de Deus, né, e não de nós mesmos, e não de governo, e não de Estado, em nome de Jesus. Então, que essa seja uma semana que nós possamos levantar ainda mais em clamor pelo nosso país, pela nossa casa chamada Brasil, lutar por ela, não somente orar, mas também fazer a nossa parte. E às vezes a sua parte como uma dona de casa é criar bem os seus filhos, é tratar o seu marido, sabe, ali debaixo, conforme o Senhor declara em sua palavra, ali com dignidade, com honra, né? O seu trabalho, talvez como operador de caixa, seja ele tá fazendo melhor, não sendo corrupto, não sendo, né, enfim, fazendo o seu melhor. Talvez haja gente aqui que trabalha em órgãos públicos. Em nome de Jesus, que neste dia de hoje você seja um usado, um enviado de Deus neste lugar. Nós somos agentes do Senhor aonde nós passamos. Vocês viram, ontem eu postei algo em que eu estava doente, num estado assim que eu não tinha muitas forças, mas eu entendi que eu estava num local público onde eu poderia abençoar alguém, e eu achei que era um paciente, alguém páreo ali comigo que estava também na mesma situação, mas não, era além disso, era um médico, sabe, era alguém que cuidava de outras pessoas.
E o nome dessa pessoa, ele tinha um sobrenome ali de Deus. E eu falei, você aqui é um agente de Deus neste lugar. Você tem cuidado bem dos seus pacientes, você tem investigado as suas causas e você tem sido uma bênção neste lugar. Muito obrigada pelo que você fez comigo, por mim, por tudo que você me ajudou, tudo que você fez ali, revirando para tentar fazer o melhor para mim. Continue assim. Então é isso, então que nós possamos, aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, saber que nós somos agentes enviados do Senhor, sabe? Instrumentos de Deus para mudança total do nosso país. Não só nesses lugares de governo, mas também cada espaçozinho nós entregaremos de volta ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu tempo acabou. Que assim seja a semana cheia do fogo de Deus. Tchau, gente. Deus abençoe.